Olá, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando a nossa aula sobre adjunto adverbial e equivale à aula 17 em relação às turmas que a gente dá presencial ou remota. Para aqueles que estão acompanhando diretamente o canal, é claro que está um pouquinho ainda confusa a numeração, mas aos poucos a gente vai organizando também. Só que lá vocês podem assistir a aula que vocês desejarem. Para quem está acompanhando para vestibular, concurso, para o Enem, aqui, né, para as nossas turmas próprias que a gente está dando aula através do ensino remoto, então será a aula 17. Bem, vamos lá. Adjunto adverbial. Aqui a gente vai discutir exatamente o que seria e como acontece o adjunto em si, diante de uma oração, diante de um determinado contexto. Então, o que seria adjunto adverbial? A gente chama de adjunto adverbial o termo que se relaciona com o verbo e pode ser também com adjetivo ou um advérbio, exprimindo circunstância e intensidade, dando sentido à ação desse verbo. E também podemos afirmar que se trata de um termo que indica circunstâncias em que se dá a ação verbal. É a mesma coisa, porém é difícil você chegar a um denominador comum quando você pega diversas gramáticas, porque cada um dos gramáticos ou linguistas ele vai colocar um conceito de acordo com a sua visão, com a sua perspectiva em relação à gramática da língua portuguesa, ok? Os adjuntos adverbiais expressam diferentes valores semânticos e aqui a gente coloca alguns deles, né? Claro que aqui não são apenas, aqui por esses vocês têm uma ideia muito bem. Por exemplo, causa, que vai responder o porquê em relação ao verbo. Pronto. A filha chora de saudade do pai. O verbo é chorar. Se eu disser apenas a filha chora, você vai perguntar o quê? Por quê? Por que ela chora? Ela chora de saudade do pai. Então esse de saudade é exatamente o adjunto adverbial e que vai dar sentido da ação do verbo. A filha chora. Está incompleto. Então você sempre vai perguntar: chora por quê? Chora de saudade. Chora porque está com saudade do pai. Companhia. Com quem? O professor viajou. Só em ele viajar, o verbo viajar não necessariamente necessita que você traga um complemento. Ele pode ter viajado sozinho, apenas viajado. Mas quando você fala viajou com seus pais, então existe uma companhia a partir daí. Se existe, aí é necessário perguntar com quem. Então, com seus pais. Dúvida. Dúvida é interessante porque a maioria das vezes a gente traz dessa forma, talvez. Talvez eu decida fazer o Enem no final do ano. Então, adjunto verbial, esse talvez em relação ao verbo decidir, né? Possa ser que eu faça, né? Então, se eu decidir, então essa forma de dúvida também seria uma finalidade ou um fim, para quê? Preparou-se para o encontro de despedida. Se eu falasse assim, Marcelo se preparou, você vai perguntar, mas se preparou para quê? Então é um verbo que necessita. Então, para o encontro de despedida, né? É para quê? Meio ou instrumento, com que? Machucou-se com a pedra afiada. Veja que preparou-se, machucou-se, eu estou colocando, mas eu podia dizer Fernanda se machucou com uma pedra afiada. Se eu também dissesse que ela tinha se machucado, você ia perguntar também com que? Preparado para quê? Machucado com que? Certo? Intensidade. Durante as minhas aulas, conversava bastante. Então esse bastante dá uma ideia de intensidade, muito, pouco. Isso aí seria intensidade. Lugar, onde? Moro e trabalho, onde? Na Cidade do Sol, no centro da cidade, na área urbana, na área residencial, na zona rural. Ou seja, essa parte aqui onde de lugar, então é sempre na, que é o em mais a. Então aqui a gente sempre vai ter isso aqui. Modo, como aconteceu. Depois do almoço saiu sem destino.
Então, eu também posso muito bem que a pessoa durante o almoço comeu como um touro, comeu como um leão, também daria certo também. Mas esse sem destino é a forma como ele saiu. Saiu apressadamente, saiu sem rumo, sem destino. Então, é o modo em que ele saiu. Tempo. A nossa atleta estreia na Olimpíada. Quando? Esta noite. Então veja bem, esta noite dá a ideia exatamente de tempo. Então adjunto adverbial para o verbo estrear. A nossa teste estreia. Mas estreia quando? Está estreando agora? Quando é que vai estrear? Então sempre quem estreia em determinado momento. Tem relação a tempo. Afirmação e negação é bem certo. Ó, com certeza, né? Eles virão hoje à noite. Negação, não entre, o mais está agitado, a negação. Assunto, o palestrante falou. Falou sobre o quê? Falou sobre a importância da vacina. Então veja que os adjuntos adverbiais, ele também indica alguma coisa em relação àquele verbo, àquela ação, que necessita na frase para que ela fique completa, ela necessita também de um complemento. Então, assim, nós podemos afirmar que existem termos que se ligam aos verbos, adjetivos e advérbios, indicando uma relação de circunstância ou de intensidade. E aí, esses termos a gente chama de adjuntos adverbiais. Isso aqui não é tão difícil assim de entender. Os adjuntos adverbiais de intensidade, além de acompanhar o verbo, pode acompanhar adjetivos, substantivos e advérbios. Então, essa intensidade ele poderá muito bem aqui. Veja, ela é muito criança. Aqui esse criança é substantivo. Fernanda mora tão distante, distante aqui é distantemente, advérbio. Estou muito feliz, adjetivo. Então, são adjuntos verbiais, são um complemento do verbo que é necessário. Ela é muito, muito o quê? Fernanda mora aonde? Né? Eu estou o quê? Então é essa relação em que a gente sempre coloca em relação ao adjunto adverbial. Outros exemplos também aqui em ação. A gente vai analisar esses dois aqui para que vocês possam compreender. Infelizmente, fiquei nervoso durante a entrevista de seleção. Então veja, infelizmente é um advérbio, mas ao mesmo tempo é um adjunto adverbial de modo, aquele modo de como eu reagi, né? Como eu fiquei também. Aqui está o verbo ficar, e durante a entrevista de seleção é uma locução adjetivo, né? E também é um adjunto adverbial de tempo. Então, infelizmente, é adjunto adverbial de modo, e durante a entrevista de seleção também é um adjunto adverbial, porque fiquei nervoso, você pode dizer muito bem por que você ficou nervoso. Esse infelizmente aí está complementando também. Então veja, numa frase você pode ter muito bem dois adjuntos adverbiais. E vamos ver essa outra. O piloto passou pela curva muito tranquilo e ficou bem próximo da vitória. Então veja bem, passou é o verbo, certo? Pela curva, adjunto adverbial, né? E aqui foi por onde, que local, como foi que ele passou. Muito tranquilo, muito também adjunto adverbial. Tranquilo já é um adjetivo, mas muito aqui também é de intensidade. E ficou aqui bem próximo, veja só que ficou é outro verbo, certo? Bem próximo, então bem próximo adjunto adverbial também. Próximo, então adverbial aqui está vendo em relação à distância, lugar também. Da vitória. Aqui tem uma questão também de proximidade aqui, mas seria pronto da vitória, tá? Próximo, então tem relação a tempo, bem próximo da vitória. Então veja que a gente aqui pode ver em uma oração dessa completa aqui, a gente pode ver muito bem que existem ao todo 3 adjuntos adverbiais. Existem 2 verbos, está também em relação, tem também um adjetivo. Tudo isso a gente tem que analisar para poder compreender
como se processa a questão do adjunto adverbial em casos como esse. Então, outra coisa que eu sempre coloco em todas as minhas aulas: se você vai analisar uma palavra, uma frase, um termo da oração, você tem que ver em relação ao contexto. Você não pode jamais pegar ela sozinha, solta, e a partir daí analisar ela. Não. Corre um grande risco, hoje, como a nossa língua é bastante dinâmica, corre um risco de você fazer uma análise errada, né? Dizer que tal palavra, tal expressão, ela deve ser colocada dessa forma porque é melhor segundo a norma culta. Isso é um risco, porque você tem que ver o contexto em que ela está, o tipo também de linguagem em si, e ao mesmo tempo toda a sua forma, a dinamicidade em que ela está acontecendo também. Nem sempre a gente está analisando algo que está dentro da norma culta, a norma padrão. Também pode ser também uma linguagem artística, literária. E aí é difícil a gente generalizar quando vai analisar determinada coisa e a partir daí começar a colocar aquele preconceito do que é certo ou errado. Até porque o que existe realmente não é certo e errado, e sim adequado. Estamos analisando a língua portuguesa segundo norma culta, aí sim a gente vai procurar todas as principais regras da norma culta, da norma padrão também, em que a gente pode trabalhar e pode analisar os termos da oração, analisar o contexto. Se não, a gente tem que ter muito cuidado também em relação a isso. Tá ok? Então, hoje, a aula que a gente queria dar sobre o adjunto adverbial é essa. É claro que é interessante que você observe bastante exercício para que possa compreender de forma mais dinâmica, de forma mais abrangente, como se processa o adjunto adverbial. Ok? Então, por hoje é só e até a próxima.